Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Sexta Filosófica, né? Essa série de eventos que é uma parceria da Biblioteca Central, junto com o Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Rondônia, tendo como parte da organização também a Sara e os outros acadêmicos do Departamento de Filosofia. Temos como tema de hoje, na apresentação, Desacordos Morais na Democracia, que será apresentada pelo professor Marcos Vinícius Xavier de Oliveira. O professor Marcos, ele é professor do Departamento de Direito da Universidade Federal de Rondônia. Ele é bacharel em Direito também pela UNI, mestre em Direito Internacional pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é pertencente a um grupo de estudos de pesquisas em direito internacional. Então, a sua área, né, de desenvolvimento de pesquisas é voltada para o direito internacional, o direito penal internacional, filosofia do direito e filosofia política, além de ser advogado. Então, agora eu passo a palavra para o professor Marcos. Boa noite a todos. Saúdo a todos os presentes nessa conferência, a Marina, né, na pessoa da Marina, que está nos auxiliando na transmissão desse evento pela internet, né? Essa pandemia na qual nós estamos vivendo, né, mudou de tal forma nossas formas de relação, de comportamento, que nós estamos agora aqui tentando chegar a outras formas de comunicação, outras formas de interação, né? E é muito bom que nós possamos fazer no recesso das nossas casas, né, onde nós estivermos, né, e podemos discutir um tema que eu gostei muito de trabalhar com ele, né, a pedido do professor Leno, nós conversamos um dia, ele pediu que eu abordasse um pouco esse tema num trabalho, uma revista. Então, o que eu vou fazer com vocês essa noite, né, é usar vocês como porquinhos da Índia, né? Ou seja, vocês vão ser vão ser utilizados como pacientes, né, de um texto que eu vou apresentar numa revista, né, de filosofia política. E o nome da minha apresentação chama-se Desacordos Morais na Democracia, ou a luta entre pluralismo político e moralidade majoritária. O que me imbuiu trabalhar esse tema com vocês nessa noite foi esse contexto de debates, esse contexto de acusações recíprocas entre maiorias e minorias, entre grupos governamentais e não governamentais, entre religiosos e outros grupos, em torno de problemas morais, né? E muitas vezes tem-se uma falsa percepção de que a existência desses debates e de que a existência desses grupos por si só seria uma fragilidade da democracia, quando não é, né? Como eu vou trabalhar com vocês o problema da moralidade democrática, né? E eu acho que a gente não pode confundir no primeiro momento, né, moral com moralismo, né? E eu vou iniciar minha apresentação, né, a partir de 3 frasezinhas muito bacanas que eu coleciono, né, citações. E são 3 frases, sentenças que versam sobre o problema da moralidade e do moralismo, né? O primeiro deles é de um filósofo português chamado Guerra Junqueiro. Ela versa assim: há moralistas e moralíssimos. A outra é do filósofo inglês Bertrand Russell. Ele diz assim: moralistas são pessoas que renunciam às alegrias corriqueiras para poder, sem culpa e recriminação, estragar a alegria dos outros. E o terceiro é do Contardo Caligares. Ele diz assim: o moralista é um hipócrita que reprime nos outros o que não reprime em si mesmo. Então vamos começar a nossa apresentação sobre desacordos morais na democracia. O filósofo Lopes Aranguren,
no seu livro Ética e Política, de 1966, portanto, escrito numa Espanha que ainda se não divisava claramente o final da ditadura francisca, afirmou uma verdade político-sociológica inegável, qual seja, a democracia não é um Estado no qual um povo possa comodamente ficar instalado. É uma conquista ético-política de cada dia, que somente através de uma autocrítica sempre vigilante pode ser mantida, ou como dizia Kant, com relação à moral em geral, uma tarefa infinita na qual não só é possível não se progredir, como também é possível se retroceder, caso não se reconquiste aquilo que se tenha ganhado. Ganho. A democracia nunca pode deixar de ser luta pela democracia. Antes e mais profundamente, que um sistema de governo é um sistema de valores que demanda uma reeducação político-moral. Um texto do Aranguren, de 1966. Essa concepção do Aranguren se aproxima muito àquela que tem sido identificada na filosofia contemporânea, como democracia agônica, um modelo agônico de democracia, que está incrustada no paradoxo do já, mas ainda não. Vale dizer, na noção de perfectibilidade da democracia real, quando cotejada com o modelo ideal em que a igual liberdade e a igual dignidade seja assegurada a todas as pessoas, indistintamente, bem como da fragilidade das conquistas civilizacionais alcançadas ante as ameaças reais e iminentes de retrocesso. A filósofa francesa Chantal Mouffe, ela nos indica por que ela fez a opção por essa concepção agônica da democracia. Ela fala assim: alguns teóricos, como Hannah Arendt, veem o político como um espaço de liberdade e de deliberação pública, enquanto outros o veem como um espaço de poder, conflito e antagonismo. Meu entendimento do político claramente pertence à segunda perspectiva, mais precisamente por ser essa forma como eu distingo o político da política. Por político, entendo a dimensão do antagonismo que tomo como constitutiva das sociedades humanas, enquanto que por política compreendo um conjunto de práticas e instituições através dos quais se cria uma ordem organizando a coexistência humana no contexto de conflituosidade promovido pelo político. A distinção proposta por Mouffe entre política e política é bastante importante para nós chegarmos a um conceito de democracia. E bem como distinguir o que seja a democracia das instituições que lhe dão sustentação. Se isso não for possível, vai surgir aquilo que o Giorgio Agamben, um filósofo italiano, chama de uma anfibologia no conceito de democracia. O que é anfibologia? Quando nós não podemos distinguir realidades distintas, né? Se nós entendemos que democracia são as próprias instituições que lhe dão sustentação, nós estamos confundindo o sistema político, ou aquilo que a Mouffe chama de político, né, com as instituições que lhe dão sustentação, que é aquilo que se chama de política, né? Então, é preciso nós percebermos a distinção entre político e política, entre democracia e instituições, para que nós possamos chegar a um conceito adequado a esses conflitos contemporâneos em torno da moralidade. Uma concepção, portanto, de democracia deve pressupor pelo menos 3 níveis de disputa. Sobre o próprio significado de democracia, ou o que ela significa, sobre os critérios de seu funcionamento enquanto sistema político, isto é, para que ela se presta, né? Ou seja, um governo limitado, com garantia dos direitos fundamentais, a proteção dos interesses coletivos, a partir da ideia, por exemplo, de pacto intergeracional na proteção do meio ambiente, né? Mas também, e aqui é o ponto central da nossa discussão, né, dos conteúdos das normas sociais. Entendendo aqui as normas sociais não somente pelas normas jurídicas, né, mas por todas aquelas normas que regulam o comportamento social, em especial, nesse caso, as normas da moralidade.
Para esse trabalho, os dois primeiros temas, o conceito de democracia e o funcionamento das instituições, eles serão marginais em relação ao terceiro. Vale dizer, o conceito de desacordos morais, ele incide diretamente sobre o próprio conteúdo das normas jurídicas. E para mim, como adoto uma concepção agônica de democracia, né, eu percebo na definição dada pelo Adam Przeworski em Crises da Democracia que uma democracia funciona quando ela é capaz de resolver esses conflitos, né? Olha só o que o Przeworski afirma. A democracia está funcionando bem quando as instituições políticas estruturam, absorvem e regulam todos os conflitos que possam surgir na sociedade. As eleições, o mecanismo pelo qual uma coletividade decide quem deve governá-la e como, são os mecanismos centrais pelos quais os conflitos são processados nas democracias. No entanto, esse mecanismo funciona bem somente quando as apostas não forem muito grandes. Se perder uma eleição, não for um desastre, e se as forças políticas que forem derrotadas tiverem uma razoável chance de vencer no futuro. Em outras palavras, nas democracias agônicas contemporâneas, o conflito, o conflito, inclusive sobre as normas morais, ele não é acidental, ele é essencial. Né? E, obviamente, que o conflito sobre normas morais ele incide, inclusive, sobre as normas legisladas pelo Estado, ou, por exemplo, sobre o próprio conceito de direitos humanos. Né? Se os desacordos, no geral, e o desacordo moral são essenciais, o que devo entender por desacordo moral? Que é a síntese, o cerne do nosso trabalho, né? Eu entendo por desacordo moral o fato de que o mesmo fato histórico ou social ou comportamento humano, abstrato ou concreto, seja objeto de valoração positiva ou negativa, bem como ocorra uma defesa no espaço público, tanto da necessidade de que ele sirva de paradigma positivo para outras pessoas e deva ser repetido, ou mesmo que seja adotado como um parâmetro legítimo para a adoção de políticas públicas. Ou que esse comportamento ou fato seja valorado negativamente, devendo, em determinadas circunstâncias, ser proibido, mesmo através da criminalização do comportamento ou da defesa política desses fatos. Essas valorações, no sentido de julgamento axiológico, têm como parâmetros códigos morais que são partilhados comunitariamente. No que diz respeito à abrangência do desacordo, eu entendo que ele pode ser relativo e absoluto. Nós temos um desacordo moral relativo quando é possível, a partir dos polos que se extremam, chegar-se a um consenso em torno do conteúdo da norma moral. Né? Isso quer significar que, seja através, por exemplo, do procedimento habermasiano, né, da ação comunicativa, vale dizer, né, a comunicação sobre uma base factual verdadeira, o entendimento, o consenso sem coerção, ou, por exemplo, a pedagogia freiriana do diálogo, da capacidade de escuta e a exigência de veracidade, é possível que nós preenchemos que nós supramos esse lapso de consenso e construamos uma norma jurídica, uma norma social válida para todos. Né? E o importante nesse consenso, né, autônomo, sobre uma base verídica, é que, em Habermas, por exemplo, ele vai redundar numa emancipação social. Os sujeitos se sentem sujeitos da sua própria história, da construção das suas próprias regras, né? Naquele sentido mesmo de autonomia kantiana. Já para Paulo Freire, né, esse aprendizado ele produz transformação social. Então, por exemplo, na escola, quando nós temos um conflito, se o conflito é resolvido dentro da própria escola, dentro desses procedimentos, nós temos uma transformação social, caso o conflito seja efetivamente resolvido, porque aqueles que estão em conflito se sentem senhores, né? Se sentem aptos, capazes de chegar ao próprio convencimento. O que é importante para a gente nesse contexto é que tanto para Paulo Freire como para Habermas, né, não pode existir consenso sobre a mentira. Na verdade, o dever de verdade
para que ocorra a composição do acordo social, a condição prima facie. E isso é bastante evidente, pois sendo a mentira um vácuo linguístico destituído de faticidade ou razão, ela não é apta a produzir consenso duradouro, embora seja usual no campo da disputa pelo poder, como a própria história nos atesta, né? A primeira coisa que sai pela porta de trás numa disputa política é a própria verdade. Entretanto, o ônus político e social da mentira torna a vitória obtida idêntica àquela de Pirro, né? Vale dizer, ela é insustentável, demandando de seus agentes não somente a manutenção daquilo que a Hannah Arendt chama de embuste, mas também a manutenção daquilo que ela vai chamar de auto-engano, né? A desfatualização contínua. O que é a desfatualização? Né? É o desprendimento do conteúdo fático. Né? A mentira não se sustenta num fato, a não ser no próprio enunciado linguístico falso. Né? Então, essa desfatualização é contínua. E o apelo à violência pura e simples como condição de manutenção do poder. Então, é óbvio que a mentira ela não é apta a gerar consenso. Né? Já o desacordo moral absoluto é aquele em que os fundamentos morais nos quais se assentam os polos em disputas, eles são inconciliáveis. E porque eles são inconciliáveis, eles não são passíveis de uma composição para a construção de um caminho comum. Né? Geralmente, quando nós estamos frente a desacordos morais absolutos, né, há um rechaço absoluto entre os dois polos, ensejando, em muitos sentidos, né, a defesa pelo silenciamento dessas pessoas, né, de um polo pelo outro, quando não, a criminalização do comportamento em situações mais graves, como nos atesta, por exemplo, a história em torno das práticas de genocídio e crimes contra a humanidade, na prática de verdadeiras violências políticas institucionalizadas contra determinados grupos, particularmente os minoritários. Como que eu devo enfrentar o problema do desacordo moral no contexto de uma democracia agônica? Qual é a relação que deve existir entre as normas institucionais dessa democracia e os desacordos morais? Né? Eu tentei responder a algum desses questionamentos a partir da obra de um autor norte-americano chamado Michel Rosenfeld, num livro dele chamado A Identidade do Sujeito Constitucional. Né? O autor, o professor Michel Rosenfeld, ele é professor titular da cadeira Justice Sidney Robbins, de Direitos Humanos, da Benjamin Cardozo School of Law e Yeshiva University de Nova York, sendo ele adepto daquilo que nós temos chamado na filosofia política contemporânea de liberalismo político, né? Principalmente o de matriz anglo-saxônica, que seria, por aproximação, aquilo que nós entendemos, pelo menos o liberalismo político tradicional, com aquilo que nós chamaríamos de democracia social, social-democracia no contexto europeu. Né? Então, nós temos outros autores da mesma linha do liberalismo político, que você pode deixar de citar, né? John Rawls, né? Um livro dele titulado Liberalismo Político, e o Ronald Dworkin. Né? Essa linha da filosofia política contemporânea, o liberalismo político, está centrada sobre um princípio fundamental, que é o chamado princípio do pluralismo político. O que nós entendemos por pluralismo político segundo a concepção do liberalismo? Né? Nós temos outras concepções sobre o pluralismo, sobre a concepção do pluralismo. Né? O pluralismo político ele funda as exigências político-jurídicas indispensáveis para a constituição de uma sociedade caracterizada pela diversidade de opiniões acerca do bem e da vida boa, né? Ou seja, uma diversidade ético-moral, o que pressupõe a existência de variados grupos que buscam o reconhecimento e concretização de seus próprios direitos, mediante a reafirmação de princípios da moralidade política. Em especial, o princípio da igual dignidade de todos perante o direito, o que lhe diria absolutamente discriminações e tratamentos humilhantes a qualquer pessoa ou grupo.
Em dois momentos, o professor Rosenfeld afirma a relação indissociável entre aquilo que ele vai chamar de constitucionalismo, que para nós vai ser sinônimo de democracia, e pluralismo. Diz o professor Rosenfeld: o constitucionalismo não faz sentido na ausência de qualquer pluralismo. Em uma comunidade completamente homogênea, com um objetivo coletivo único, e sem uma concepção de que o indivíduo tem algum direito legítimo, interesse distinto daqueles da comunidade como um todo, o constitucionalismo seria supérfluo. A segunda citação é: o constitucionalismo depende do pluralismo e pode, em última instância, ser visto como aquele que outorga os meios para institucionalizar o pluralismo. Quando você trabalha com essa ideia de pluralismo e constitucionalismo, ou seja, leia-se democracia, né, nós temos um problema seríssimo a ser enfrentado. Qual seja, né? As democracias contemporâneas, elas se assentam sobre determinados pressupostos institucionais e determinados pressupostos de moralidade pública que nós chamamos, né, de Estado de Direito, governo limitado, sistema de freios e contrapesos, respeito à dignidade da pessoa humana, aos direitos fundamentais, etc. Ora, quando nós falamos, portanto, da constituição de uma sociedade democrática por uma constituição, pelo constitucionalismo, nós estamos falando que é a construção de uma nova sociedade com novos parâmetros jurídicos, institucionais, de moralidade pública, que poderão se contrastar, poderão ser contrastados com relação à tradição vigente e existente nessa sociedade. O que é importante nesse sentido, né? Nenhuma sociedade ela apaga a sua história no momento em que ela se torna uma democracia constitucional, para usar assim a expressão, né? Tem todo um passado, e esse passado é formado pela tradição. E essa tradição é aquilo que o Michel Rosenfeld vai chamar de identidades pré-constitucionais. Religião, moralidade, concepções de poder, concepções de família, concepções de nacionalidade, de pertencimento à comunidade, tudo isso, né? Quando nós falamos, portanto, da constituição de uma nova sociedade política através da Constituição, nós estamos estabelecendo um antagonismo permanente entre aquilo que o professor Rosenfeld chama de identidade do sujeito constitucional e a tradição. O que é a tradição? Aquilo que nós entendemos que sempre nos constituiu enquanto comunidade. Códigos morais, religiosos, políticos, etc. O que é a Constituição? É aquela que vem estabelecer novos princípios de moralidade política para fins de organização do vínculo social. O que o Michel Rosenfeld chama para a gente interessante é que o próprio conceito de identidade constitucional é complicado, porque sujeito, e esse é o título do livro dele, a identidade do sujeito constitucional, a palavra sujeito, né, em inglês, ela é estabelecida em torno daquilo que nós chamamos de uma pluralidade de significados, né? Porque subject tanto pode significar o destinatário da norma, súdito, né, o cidadão a quem será aplicada aquela norma, né? Subject, o sujeito pode ser o autor do texto constitucional, né? Ou seja, o sujeito constituinte. E subject também pode identificar, né, o conteúdo das normas jurídico-constitucionais, né? Aquilo que nós chamaríamos de subject matter, né? De qualquer forma, o que é importante para a gente nesse contexto de constituição da identidade do sujeito constitucional? É que o sujeito constitucional ele é caracterizado por aquilo que nós vamos identificar no contexto de uma democracia pluralista, né, de uma vacuidade, ou seja, uma vaguidade constitutiva através da qual se exige constantemente que essa identidade seja reconstituída. Reconstruída para que a Constituição possa alcançar não somente as exigências do presente, mas também as exigências que se porão no futuro, né, com respeito à sua própria história constitucional, né?
Então, nós temos aqui problemas seríssimos. Por exemplo, uma Constituição que é muito emendada, como a Constituição brasileira, por exemplo, está com 105 ou 107 emendas à Constituição. Você pode perguntar, né, qual a identidade da Constituição de 88 com relação àquela Constituição que foi aprovada em 1988. A Constituição de 1988 tem o artigo 3º que diz: são finalidades, são objetivos da República Federativa do Brasil constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Nós tivemos uma emenda à Constituição que estabeleceu o teto constitucional de gastos, né, de forma que os estados, municípios e a União não terão condições, não têm condições de dar atenção a todas as exigências necessárias para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, qual a relação que existe entre essa emenda à Constituição e a identidade originária da Constituição de 88? Ela é bastante complicada. Se nós pensarmos dessa forma. Com relação ao conteúdo da Constituição, né, ou do texto constitucional, nós temos um problema sério que é a sua possibilidade de reconstituição contínua, do significado do texto constitucional. O Michel Rosenfeld traz um exemplo para a gente que eu achei muito importante, muito interessante. Né? A Constituição americana ela foi forjada a partir da Declaração de Independência. Né? Na Declaração de Independência inicia-se com uma frase importante, né? Que é nós, o povo. A ideia nós, o povo, o enunciado linguístico nós, o povo, dá a impressão de que é todas as pessoas ali existentes em 1776, mas não eram. O nós, o povo, de 1776 eram os homens, no sentido de gênero mesmo, homem, branco, dono de terra, descendente de ingleses e das tradições cristãs existentes, né? Fosse no norte católicos e protestantes, fosse no sul profundo, basicamente cristãos, né? Protestantes. Então, nós temos ali um enunciado linguístico que abarca o todo, mas historicamente não abarcava a todos. Excluía mulheres, crianças e 25% da população que era composta por escravos. Né? Quando nós temos a afirmação de um caso pela Suprema Corte dos Estados Unidos, antes da Guerra da Secessão, no caso Dred Scott, em que a Suprema Corte reafirma a legitimidade do movimento escravista, né, da prática escravista, o que levou, inclusive, foi um dos desencadeantes da Guerra da Secessão, né, nós temos ali a reafirmação daquela identidade constitucional que existia em 1776, claro. 1776, com a Declaração de Independência. Quando termina a Guerra da Secessão, né, e é aprovada a Emenda 14, o que acontece? A escravidão é proibida, só que os estados, em especial, particularmente os estados do Sul, que era a maior parte deles composta por donos de terra, né, e, portanto, tinha uma demanda da força escrava, né, eles passam a adotar uma legislação de segregação racial, né, a partir daquela regra chamada separate but equal, né, iguais mas separados. E essa decisão, essa regra separate but equal, ela foi legitimada pela própria Suprema Corte no caso Plessy versus Ferguson. Na década de 60 do século passado, né, nós temos movimentos de direitos civis, e os movimentos de direitos civis lutam pela plena igualdade entre negros e brancos, né, entre brancos e negros. Né? Quando a Suprema Corte dos Estados Unidos julga o famoso caso Brown versus Board of Education, que declara inconstitucional a segregação racial no contexto das escolas do Sul, né, nós temos uma reafirmação agora de que o conceito de nós, o povo, abrange, inclusive, os negros que devem ter o mesmo tratamento que era dado aos brancos.
O que nós temos aqui nesse caso interessante, né? É que nós temos uma contínua reafirmação do contexto, uma contínua reconstrução do conceito de identidade constitucional. Né? O que isso significa? Quer significar que o objeto do texto constitucional, o seu significado, ele vai sendo alterado historicamente. Né? Ele vai ganhando novos significados. É aquilo que, no contexto norte-americano, se chama de living constitution, né? Uma constituição viva, uma constituição que se adequa ao seu momento histórico, uma constituição que sabe romper com a tradição, mantendo-a naquilo que é necessária. Ou seja, eu rompo com a ideia da segregação e mantenho a ideia de igual proteção pela lei. Né? Então, nós temos ali um problema seríssimo, por quê? Porque essas reinterpretações, elas são importantes, inclusive da perspectiva de uma democracia agônica, porque elas são objeto de discussão, são objetos de rechaço por parte daqueles que se viram prejudicados, e elas são objetos, né, de aprovação em um determinado contexto. Então, nós temos um processo contínuo de reconstrução da identidade do sujeito constitucional. E isso quer significar para a gente um problema interessante. Quando se constitui uma nova Constituição, quando se cria uma sociedade de democracia constitucional, uma democracia liberal, dá-se o nome que se queira, ela não pode ser construída sob um vácuo. Ou seja, aquela ideia revolucionária de revolução permanente, de derrocada do passado, reconstrução ex nihilo de uma nova realidade política, ela não é factível no contexto histórico. Por quê? Porque a revolução contínua leva à sua própria derrocada. Né? Então, a Revolução de 1789 francesa, ela se extingue no terror termidoriano em 1793-94, né? Em que o próprio Robespierre, que era o grande insuflador do terror, ele é morto numa guilhotina. Então, o que nós temos é uma ideia de que essa identidade constitucional, ela se relaciona com as identidades pré-constitucionais. Mas essas identidades pré-constitucionais, elas não podem determinar o significado da identidade constitucional. Elas devem ser ressignificadas, devem ser legitimadas a partir daquilo que é determinado pela própria Constituição. Em outras palavras, não é a tradição que determina o significado da Constituição, mas é a Constituição que determina o alcance que terá a tradição. Né? Quando o Michel Rosenfeld trabalha com esse contexto, né, ele vai falar especificamente, né, de um problema que eu acho muito bacana, né, que é a utilização de três institutos da linguística e da psicanálise, que é as formas pelas quais a Constituição se ressignifica historicamente de forma a ter essa relação simbiótica entre texto constitucional e tradição, entre identidade constitucional e identidade pré-constitucional. Né? É aquilo que ele vai chamar de negação, é aquilo que ele vai chamar de metáfora e metonímia. O que é a negação? Quando é aprovado, quando se constitui uma nova Constituição, o que acontece é que o sujeito constituinte, o poder constituinte, afirma o seguinte: essa Constituição, ela não se estriba, ela não está legitimada, ela não se identifica absolutamente com essas identidades pré-constitucionais ou com a tradição. Olha que coisa interessante, né? Então, as pessoas que vivem sob uma nova Constituição, elas trazem toda a carga da tradição, né? Se elas são cristãs, elas continuam cristãs. Se elas são muçulmanas, continuam muçulmanas. Se elas são de esquerda, continuam de esquerda. Se elas são de direita, continuam de direita. Se elas são heterossexuais, continuam heterossexuais. Se são
homossexuais continuam homossexuais, ou seja, não há mudança na tradição, na cultura. A Constituição, ela surge para intervir sobre essa cultura. Então, o que nós temos? Ela nega que pertença ou que ela esteja vinculada absolutamente a essa tradição. Mas essa pura negação, ela cita ou gera um vácuo. Né? O que eu vou chamar de vácuo? Né? Se ela não é isso, ela é o quê? Se ela não é a tradição, o que ela é? Para que ela não fique nesse vácuo, é necessário que ela aplique aquilo que se chama de metáfora, né? Ou processo de condensação. Né? Esse processo de condensação significa que o sujeito constitucional, né, ele vai afirmar que entre ele e a tradição existem certas similaridades, existem certas identidades que deverão ser trazidas para o contexto da Constituição. Por exemplo, dentro desse contexto de condensação ou de metáfora, o sujeito constitucional diz o seguinte: nem tudo que é da tradição será o quê? Rechaçado, é negado. Ele vai ser trazido para o contexto da Constituição e vai ser significado nesse contexto. Já na metonímia, o discurso constituinte ele estabelece aquilo que nós chamaríamos de uma continuidade discursiva entre o texto da Constituição e o texto da tradição, né, e a tradição. Em outras palavras, ele afirma que, em alguns sentidos, em alguns momentos, ele é igual, idêntico, mas esse contexto, essa tradição só é válida porque ela é reconhecida pela Constituição, e não porque ela determina o que significa a Constituição. Então, nesse contexto interessante é que nós podemos pensar em termos de moralidade majoritária. Né? A moralidade majoritária, ela é fruto da tradição. Né? Com o texto constitucional que se estabelece, né, ela vem e determina novos significados daquilo que nós chamaremos de moralidade democrática. O que é a moralidade democrática? A moralidade democrática, ela não pode ser a tradição. Ela está negando que seja a tradição. Né? Através da metáfora, ela diz que, embora não seja a tradição, ela tem uma contiguidade de similaridade com alguns significados possíveis junto com a tradição. Ou, através da metonímia, que ela acolhe integralmente o significado dessa moralidade. O que eu acho importante para a gente nesse sentido? Né? Todo o dissenso moral que nós temos entre maiorias e minorias, e aqui eu entendo maioria e minoria, não no contexto, no conceito quantitativo, né, de números, mas de proximidade ao poder, de exercício de poder, etc. e tal, né? Quando eu falo de maiorias e minorias, né, que nós temos uma contradição, um dissenso moral entre maioria e minoria, é porque a maioria tende a querer impor a sua moralidade para a minoria, ou impedir que determinadas formas de expressão de grupos minoritários se expressem legitimamente no texto constitucional, ou numa sociedade democrática. Né? Então, o que nós temos? Né? Nós temos uma necessidade contínua de reafirmação da legitimidade constitucional. E qual é o fundamento de legitimidade constitucional? É aquele que foi dado pelo Michel Rosenfeld lá atrás, aquele que ele vai chamar de pluralismo político, ou seja, a diversidade de opiniões a respeito de uma vida boa e justa que se conforma ou a partir de códigos majoritários ou a partir de grupos minoritários. E aqui eu já vou encaminhando para a conclusão. Quando nós pensamos em tradição, no estudo da relação entre sociedades democráticas e a tradição que nela existia, nós pensamos essencialmente, em alguns momentos, né, sobre a ideia de que esses códigos morais eles são dados, por exemplo, são dados pela religião majoritária professada na sociedade.
né? Bom, o que isso é interessante, né? Que é significar que aquilo que nós chamamos de tradição, de moralidade majoritária, ela tem uma origem, né, ou em códigos religiosos, ou na interpretação que determinados indivíduos fazem do código religioso, sejam eles institucionalmente dados pelas instituições religiosas ou pela tradição religiosa, né, no sentido mesmo de que uma religião majoritária na sociedade, ela cria uma série de vínculos, de práticas, de atividades de pessoas que não têm vínculos formais, mas seguem aquele código porque, né, é costume, né, é o uso, né, dado por aquela forma de vivência majoritária. Eu vou citar um exemplo que eu achei bastante interessante disso. 3 exemplos, na verdade, né? O primeiro deles é a utilização de cruzes nos prédios públicos, né? As comunidades latinas, né? Quando eu falo comunidades de países latinos, são aqueles originários que têm majoritariamente a língua latina, né? Línguas neolatinas, por exemplo, tanto na Europa quanto na América e em outros lugares, eles têm uma tradição fortemente linkada sobre, por exemplo, o catolicismo, né? Isso muito mais forte ainda na Itália, né? Na Itália, que é ali no meio de Roma, né, nós temos a Santa Sé, né, que é a sede central da Igreja Católica Apostólica Romana. Em todos os prédios públicos da Itália, em geral, e nos prédios, em cada uma das salas públicas, de escolas públicas na Itália, tem uma cruz, né, um crucifixo. Não a cruz, o crucifixo. Nós temos ali uma diferença, né? Para o cristão geral, a cruz seria aquele símbolo, né, do sacrifício, e o crucifixo ele é a representação imagética do Cristo crucificado, né? Então tem a imagem do Cristo crucificado, né? E uma cidadã italiana, né, adepta do laicismo, né, ela impetrou diversas ações contra o Estado italiano porque ela entendia que a exposição daqueles crucifixos em sala de aula, ele gerava uma série de constrangimento às crianças que não eram católicas, né? Essa queixa dela foi discutida dentro do Estado italiano, através do Poder Judiciário italiano. Como ela perdeu, foi levado para o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, né? O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, na sua Câmara de Julgamento, que é a primeira instância, ela afirmou que a exposição pública de crucifixos nas salas de aula, ela gerava constrangimentos para as pessoas que não professassem a religião cristã em geral e a religião católica em particular. Nesse sentido, a decisão da Câmara foi de o Estado italiano era obrigado a retirar os crucifixos de sala de aula, bem como indenizar a reclamante em 5.000 euros. A Itália recorreu, a causa foi julgada pela Grand Chambre, que é a plenário, né, o julgamento plenário do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, e ali nós tivemos uma revisão da decisão da Câmara de Graduação, da Câmara de Julgamento, porque a Grande Chambre entendeu que aquela prática cultural italiana ela não violava direito algum de pessoas que tivessem posições minoritárias com relação à religião, né? Uma parte da decisão diz assim: nada prova a possível influência que a exibição de um símbolo religioso nas paredes das salas de aula poderia ter sobre os alunos. Portanto, é razoável supor que não tem efeito sobre os jovens cujas crenças estão em formação. Em síntese, né, a tradição da exposição dos crucifixos em prédios públicos não violava direitos de ninguém, né? Outro exemplo muito importante nesse sentido, por exemplo, é a proteção que as constituições africanas dão para aquelas árvores lindas que existem na África, chamadas baobás, né?
E quando você vai entender por que os baobás são objetos de proteção, é porque nas religiões anímicas africanas, os baobás, eles guardam os espíritos dos antepassados. Então, ela é objeto de proteção constitucional. Né? Olha só que interessante, mas poderia um grupo minoritário católico, protestante, ou budista, sei lá qual deles, não, a proteção dos baobás fere a minha liberdade religiosa, a minha liberdade de crença, etc. E tal. Não, não viola. Por quê? Porque essa tradição ela pode ser defendida e protegida por normas constitucionais. Né? E se nós formos para outras particularidades, elas são muito interessantes, né? Como a tradição ela forja a cultura das pessoas. Né? Por exemplo, na Bósnia e Herzegovina, né? Em Kosovo, né? Um dos dias tradicionais em Kosovo não é de uma vitória na guerra, mas é o dia da perda, né? Que é o dia de Vidovan, né? Vidovidan, que é o dia de São Vito, né? Que coincide com a morte do príncipe Lázaro do seu exército na Batalha de Kosovo, em 1389. Né? A partir dessa batalha, da perda dessa batalha, teve uma ocupação por mais de 5 séculos pelo Império Turco Otomano na região ali do Kosovo. Né? E para eles, para os kosovários, não só a vitória, mas também a perda significou. O que significou? Significou a luta pela manutenção da sua identidade kosovar. Né? Então, é óbvio que essas formas de religião, essas formas de manifestação do religioso, elas se imbricam, né, na formação de uma identidade política e cultural que pode ser bastante opressiva com relação às minorias. E dessa formação, dessa imbricação entre valores políticos, morais e religiosos, surgem dissensos morais muito importantes. Olha só que interessante, né? Se você estuda nesse sentido. Para o Brasil, 84% dos entrevistados numa recente investigação, eles entendem que existe uma relação indissociável entre crença religiosa, a crença num Deus, seja esse Deus qual for, uma crença em Deus, e conduta moral. Ou seja, se você for ateu, você é imoral. Se você for um bandista, você é imoral. Se você for budista, você é imoral. Né? Se você acredita em um Deus, então você tem um comportamento moral naturalmente. Vocês percebem que isso pode ser bastante complicado quando isso se torna, por exemplo, em alvo de disputa ou de práticas políticas na disputa por poder. Né? Por exemplo, quando você torna problemas relativos, por exemplo, ao aborto numa discussão em torno de conteúdos religiosos. Né? E aí você tem uma disputa, um desacordo moral, que muitas vezes, dependendo dos extremos em que se estabeleça, esse desacordo será relativo, será absoluto. Né? Se esses ismos eles são bastante complicados para a gente, como que nós poderíamos chegar a um consenso? Né? Eu temo muito, eu falo isso para vocês com bastante clareza, né? Que nós podemos afirmar o antagonismo absoluto, por exemplo, que eu obteria naquela resposta atribuída ao José Saramago. Né? Talvez conheçam, né? E perguntaram para ele assim, como podem homens sem Deus serem bons? Ele respondeu, como podem homens com Deus serem tão maus? É um antagonismo absoluto, né? Para um o que para a demanda feita na pergunta é sinônimo de bondade, para o Saramago é sinônimo de maldade. Você extrema de uma forma, né, que você não consegue chegar a um consenso. Né? Me parece que o caminho mais interessante que nós temos, pelo menos para mim, como estudioso das relações sociais, de relações políticas, né, e jurídicas, é aquele livro epistolar escrito, por exemplo, pelo Humberto Eco e pelo Carlo Maria Martini, né, em que creem os que não creem. O Carlo Maria Martini ele era o arcebispo de Milão, né, um dos mais altos
líderes religiosos da Igreja Católica Apostólica Romana, que fez uma discussão maravilhosa com Humberto Eco em torno do problema da moralidade e da crença. Se as pessoas que não acreditam em Deus acreditam em algo, em que eles acreditam? E a resposta vocês vão poder ler nesse livro, né? Um livro muito bonito, muito bacana, porque identifica que é possível você chegar a consenso mesmo quando você tem uma aporia, quando você tem um dissenso em torno de códigos religiosos, mas não morais. Ou seja, quando você estabelece absolutos em torno da moralidade, você cria problemas. Se não é essa polarização, o que nós teríamos? Né? E aqui eu já chego ao término da minha exposição. Né? Eu entendo, desde ali daquele conceito que eu dei para vocês no início, de uma democracia agônica, né, que os desacordos, sejam eles quais forem, em especial, nesse caso, os desacordos morais, eles são constitutivos da sociedade. Sabe? A ideia de que, porque existem desacordos morais entre maioria e minoria, está existindo uma vaguidade, um perigo no nosso sistema democrático, isso é uma falácia. A democracia ela não é floco de neve, que exposta à luz do sol, ela derrete e se desmancha. Né? Isso me parece muitas vezes é a posição de algumas pessoas que adotam uma vitimização excessiva no tema da discussão sobre desacordos morais ou políticos. Né? A democracia ela é forjada, ela é constitutivamente formada pelos desacordos morais e políticos. Né? E uma Constituição, um sistema democrático está funcionando quando esses desacordos eles conseguem ser resolvidos por aquilo que é determinado pelas próprias normas institucionais. Nesse sentido, por exemplo, eu entendo que as instituições elas têm um papel importantíssimo na solução dessas aporias. E qual que é o critério fundamental para mim? O critério fundamental é se eu reconheço o desacordo moral, se eu reconheço que existam disputas morais, políticas, religiosas, antes da aprovação de determinadas normas jurídicas, quando essas normas são aprovadas pelo Congresso Nacional, por exemplo, no caso do Brasil, ou pelo Parlamento, nos sistemas parlamentares, né, os órgãos do Estado, eles têm um dever, né, eles têm um dever de serem isentos em relação a essas disputas. Né? A palavra que me fugiu é essa, neutralidade, me desculpem. Né? Eu sei que muitas pessoas dizem que neutro nem shampoo que a gente compra na prateleira é, né? Mas eu não posso exigir, obviamente, que os juízes, que os parlamentares, que os órgãos do Estado, enfim, que aplicam as normas jurídicas, no caso dos acordos morais, acordos políticos, eles não tenham a sua concepção de moralidade, de política, etc. O que eu posso exigir, e é uma exigência do regime democrático, que quando eles atuam enquanto órgãos do Estado, que eles não tomem partido a partir de códigos morais, mas a partir do significado que essas normas jurídicas tenham a partir dos seus próprios fundamentos. Eu vou citar 2 casos aqui que eu acho bem bacana para nós chegarmos a uma compreensão desse tema. Né? No Brasil, viceja, em razão da sua tradição judaico-cristã, uma ideia de que o conceito de família é o conceito de família tradicional. Vale dizer, formada pelo vínculo matrimonial entre homem e mulher, né, com o objetivo de apoio mútuo e gozo comum da sexualidade para a criação de uma prole e de patrimônio comum. Né? E esse conceito de família tradicional ele é essencialmente patriarcal. Né? Tem o homem no ápice, a mulher embaixo, os filhos mais embaixo ainda. Né? E com isso não estou dizendo que não haja preocupação, não haja cuidado nem nada.
existe uma cadeia de comando, uma ordem de comando, que é aquela determinada pela tradição, né? Quando você vai estudar o conceito de proteção jurídica de família, esse conceito tradicional ele não é encartado. Ele é um dos modelos de família possível. Olha só que coisa interessante, né? O que a tradição diz? É o único modelo de família possível é esse. Quando você vai no estudo sociológico, né, da atualidade, mais de 50% dos lares no Brasil, por exemplo, não são formados pela união entre homem e mulher. São monoparentais, são formados por casais separados, por irmãos. A variedade é enorme, né? Ou seja, a gente só encontra o conceito de família tradicional na cartilha de alfabetização da década de 70 do governo brasileiro, né? Que é o papai, a mamãe, o filhinho e a filhinha na capinha da cartilha de alfabetização. Na vida real, ela não existe. Se ela não existe na vida real, o que o direito fala sobre isso, né? Tem um caso julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 2012, o chamado caso Atala Rifo e Crianças, né? Em que ele envolvia a seguinte circunstância, né? A Atala Rifo era uma juíza no Chile que se separou do seu marido, e ao separar do seu marido, ela estabeleceu uma união estável com uma outra mulher. O marido entrou com a ação de guarda das crianças, com pedido de guarda das crianças, afirmando que o modo de vida da mulher violava a expectativa das crianças em torno de uma criação. É uma família tradicional, né, formada por homem e mulher, né, e que estaria estabelecendo, pondo em risco, inclusive, a saúde das crianças, por conta da promiscuidade da mulher, da promiscuidade que envolve o comportamento homossexual, né? O juiz de primeiro grau indeferiu o pedido, esse pedido foi objeto de recurso, e quando chegou no Tribunal de Justiça do Chile, que é a instância mais alta, o tribunal concedeu a guarda definitiva aos pais, afirmando que o modo de vida da Atala Rifo era incompatível com o conceito de família tradicional estabelecido pelo sistema de direitos humanos, pelo Código Chileno de Família, né? Quando o caso foi julgado pela Corte Americana de Direitos Humanos, né, Interamericana de Direitos Humanos, em 2012, a Corte decidiu expressamente, né, que o conceito de proteção jurídica da família e o conceito de proteção jurídica da vida privada e da intimidade, ela não é exclusiva das famílias ditas tradicionais. Ela é deferida para a família, tenha ela sido constituída da forma que ela tem sido constituída. Casais heterossexuais, casais homossexuais, monoparental, pai, vô, etc. E tal. Ou seja, a complexidade não importa, o que importa é o vínculo familiar que tenha se constituído. Olha, interessante isso, né? Ok, a tradição ela existe. Não se está negando que a família tradicional perdeu legitimidade, né? Mas ela não é a única forma legítima de se constituir os vínculos familiares. É aquilo que Michel Rosenfeld vai afirmar de metáfora, né? O conceito de família vale, mas vale a partir do critério de pluralidade que é determinado pela própria Constituição, né? O segundo caso, né, é o conceito que está contido no artigo 4.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é assim: protege-se a vida, em geral, desde a concepção, né? Essa cláusula, em geral, desde a concepção, ela tem sido utilizada pelos movimentos pró-vida, né? Pelos movimentos fundamentalistas, por aqueles grupos que são contrários à descriminalização do aborto ou da sua regulamentação por parte do Estado, de forma a se tornar um direito da mulher, né? Eles estão entendendo, tá vendo? Ó? Inclusive, a Convenção Americana de Direitos Humanos diz assim, em geral, desde a concepção, e estabelecem por si mesmos, por eles mesmos, portanto, o conceito de concepção, qualquer quando as gametas masculina e feminina se juntam, né? Quando o zigoto se forma o zigoto, né? Quando nós vamos ao estudo das formas de concepção na medicina, nós temos pelo menos 9
concepções a respeito da concepção, né? A mais extremada, por exemplo, é aquela que vicejava na igreja, no sistema católico até o século XIX, segundo a qual a concepção se dava com o nascimento com vida, né? E nós temos uma outra extremada, que é aquela defendida hoje pela Igreja Católica, de que a concepção é quando as gametas se encontram, né? E nós temos uma mediana, que foi adotada, por exemplo, no caso do Supremo Tribunal Federal, que é a teoria da nidação, né? Que é quando o zigoto cola na parede do útero. Aí nós teríamos, para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a concepção, né? O que esse discurso oculta da gente, às vezes, né? E as pessoas que vão discutir, às vezes, o aborto ignoram essa particularidade, é que o conceito dado ali na Convenção Americana de Direitos Humanos, em geral, desde a concepção, não é para proibir o aborto, mas era para permitir que os estados que já permitiam o aborto em seus ordenamentos jurídicos, em 1969, por exemplo, eles pudessem ratificar a Convenção Americana de Direitos Humanos, porque, em geral, desde a concepção, quer significar que os estados têm a liberdade para adotar o critério que eles bem entenderem no contexto relativo ao aborto, e depois, de forma mais clara ainda, por exemplo, quando se trata, por exemplo, da fertilização in vitro, que vai ter a manipulação de embriões humanos, etc. Ou seja, a ideia, em geral, desde a concepção, não é para proibir, nunca foi concebida para proibir o aborto, mas para permiti-lo e tornar legítimas as legislações dos estados que já estabelecessem, né? Então, o que nós temos aqui de forma bastante interessante? Nós temos a construção pelas normas jurídicas, né, de uma série de conteúdos que são orientados pelo princípio da universalidade, ou seja, a igual dignidade de todos, né, e pelos princípios da não discriminação, né? Ou seja, as pessoas não podem ser discriminadas por critérios subjetivos. E critérios subjetivos é isso, né? Aquilo que eu acho que está errado, por critérios morais. Eu posso estabelecer discriminação por critérios objetivos, né? Que é de onde saem, por exemplo, as políticas públicas afirmativas, né? Então, nós temos aqui uma ideia bastante clara de que o ordenamento jurídico que tem a finalidade de estabelecer uma autonomia entre direito, né? Uma autonomia do sujeito na constituição da sua própria vida. Dessa forma, me parece que concluíram já, né? Embora haja desacordos morais na sociedade, sejam eles relativos absolutos, isso não é tão relevante, não é papel do Estado tomar partido dos desacordos, mas tornar possível a aplicação das normas jurídicas de forma igualitária a todos, de forma que se possa estabelecer o significado concreto daquilo que é uma vida digna, que é uma vida autônoma, em que o indivíduo possa construir a sua própria liberdade, o seu próprio modo de vida, e, obviamente, com isso, se vocês concordam, é a liberdade de construir a sua própria vida, mas também de ser responsável pelas suas próprias decisões. Então, é isso, agradeço mais uma vez o convite feito pelo professor Leno, espero que vocês estejam animados para a gente conversar um pouco mais sobre esses desacordos morais. Obrigado. Bom, obrigada pela apresentação, professor. Vamos agora para a parte das perguntas. Eu tenho algumas aqui no chat. A primeira é da Brenda. Ela pergunta: esse projeto de nós para os brancos, homens e donos de terras, ainda poder ser vista hoje em latinos de baixa renda comprarem essa ideia de fazer parte de nós? Falando do Brasil, esse projeto foi bem sucedido e no restante da América também houve essa adesão da ideia?
A outra pergunta que ela faz é: o novo governo brasileiro pode ser um problema para tentar minimizar esses problemas? Então, vamos lá. Né? São vários critérios importantes, né? A ideia de que você tem a possibilidade de construção de uma sociedade livre, justa, solidária, etc. e tal, ela surge nos séculos XVI, XVII, com aquilo que nós vamos chamar de iluminismo, né? E o projeto norte-americano ele foi muito influenciado por isso, né? E nós temos ali diversos critérios, né, que se espraiam no modelo americano, no modelo francês e no modelo haitiano, né? As pessoas se esquecem que em 1791, né, nós tivemos a Revolução Haitiana, que foi uma revolução no contexto americano, né, de negros contra brancos, né? E o Haiti paga até hoje esse preço por conta disso, né? O que é importante para a gente é isso, né? É que esses modelos eles se tornaram verdadeiros paradigmas políticos, né? Então, por exemplo, você tem a partir do modelo francês ou do modelo norte-americano a constituição, por exemplo, de novas formas de complexidade política ou de repetição do modelo a partir de realidades às vezes muito complicadas, muito diferentes. A outra pergunta que ela faz, né, é em torno do problema dos latinos. Olha, nós temos um problema no sistema americano, né, que é idêntico ao nosso, né, que é o problema relativo à distribuição de igualdades e à distribuição de riquezas, né? Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, eu acredito que quase todos os estados em que haja uma desigualdade econômica e social muito grande, né, as minorias elas são submetidas a tratamentos vexatórios, discriminatórios, apesar do que determinam as normas jurídicas, né? Então, é óbvio que, por exemplo, os negros continuam sendo alvos preferenciais da discriminação não mais institucionalizada, mas uma discriminação, por exemplo, no uso excessivo da força pelas polícias estaduais, né? O mesmo se dá com relação às demais comunidades latinas, né? Por exemplo, as demais comunidades nos Estados Unidos, latinas. O que não é muito diferente para a gente aqui, né? Então, você pega, por exemplo, nós temos na população carcerária, nós temos um alvo preferencial do grande encadeamento que existe no Brasil, né? Negro, periférico, entre 18 e 25 anos, preso por pequenas porções de drogas, que equivale a 45% da população carcerária, né? E isso se estende para outras coisas, por exemplo, o governo que estabelece como política ou a política, na verdade, né, a não demarcação de terras indígenas, a partir da ideia de um desenvolvimento, progresso, mais ou menos aquilo que foi feito durante a ditadura militar, né? Então, me parece que nós temos uma luta contínua pela reafirmação desses princípios, né? E isso é importante, sabe por quê? Porque se você olha hoje o discurso que é feito nos Estados Unidos, ele é um discurso que é feito sobre o medo. Medo contra as minorias, medo contra os negros, medo contra a derrocada dos privilégios das comunidades mais privilegiadas. Mas aqui vem um ponto que eu acho importante, tá? Quando você vê o discurso do Trump, ele é um discurso que fala muito alto naquela classe média que foi perdendo constantemente o poder econômico, né? E eles se agarram a outros critérios de afirmação da sua própria identidade, por exemplo, religioso, né? Então, me parece que nós temos problemas sérios, né? Eu, dentro daquilo que eu tenho estudado, tenho conversado com meus colegas mais sábios do que eu, inclusive, né? Eu percebo que nós estamos numa viragem histórica novamente, né? Por exemplo, graçando, né? Existindo, por exemplo,
na Europa, a defesa daquilo que se chama de uma democracia iliberal, né? Que é completamente contrário àquilo que nós estamos estudando aqui nessa noite, né? Que nós estamos discutindo essa noite, uma democracia iliberal, ou seja, uma democracia em que há uma manutenção do status quo e a imposição da vontade do poder econômico, e etc. Então. A próxima pergunta é da Glenda também. Ela fez a seguinte pergunta: hoje a mídia pode interferir nas mudanças que ocorrem na Constituição, como as emendas? Exemplo, como a legalização da maconha, aborto, reformas tributárias e administrativas? A comunicação social é um fator preponderante de legitimação e deslegitimação de qualquer coisa no mundo, né? Então, reportagens ostensivas que passem nas mídias sociais ou nos meios de comunicação em torno de determinado projeto, eles ganham adesão, se essa comunicação for no sentido da adesão, ou rechaço, se essas reportagens forem no sentido do rechaço, né? Vou fazer uma pergunta só para vocês refletirem sobre isso, né? Hoje, quem tem dúvida de que aquela pastora e deputada federal, a Flor de Lis, seja inocente? Pelo discurso da mídia, pelo discurso que é feito nos meios de comunicação, as pessoas têm plena certeza e convicção de que ela é a culpada, não é? A mesma coisa se dá com relação a qualquer coisa. Por exemplo, você tem lá uma discussão agora em torno da emenda à Constituição, né, do projeto de emenda à Constituição da reforma administrativa. E vende-se a ideia de que todos os servidores públicos são marajás e não trabalham, né? Todos estavam ganhando mais ou menos R$100 mil, etc. e tal, né? Até que eu gostaria, assim, para falar a verdade para vocês, até que eu gostaria. Ajudaria bastante se eu ganhasse R$100 mil, mas não. Posso falar. Eu também. Eu acho que o pessoal da biblioteca teria ganhar até mais do que a gente, né? 120 mil. Mas, sabe, assim, não é a nossa realidade, né? Então, assim, para nós chegarmos ao topo da carreira como professor universitário são 25 anos. Né? E o topo da carreira, hoje em dia, o salário é R$19 mil, 20 mil reais. Né? Muito longe daquilo que se vende. Né? Então, quando se pega o exemplo do ascensorista do Senado que ganha, sei lá, 10, 15 mil reais, é uma realidade que não condiz com a prática, com a realidade, né, das outras pessoas. Tá? O serviço público. O serviço público no Brasil, para vocês terem uma ideia, ele tem uma característica dele é que ele não atende às demandas do usuário do serviço público. Se vocês forem na universidade, vocês vão ter uma carência constante dos técnicos, por exemplo, para atender vocês. Se você for no posto de saúde, não tem médico, não tem enfermeiro, não tem isso. Então, me parece que qualquer serviço, o serviço público tem uma inflação de empregados, de servidores, né? Com essa carência toda que nós temos de atenção e de cuidado, me parece que é uma falácia, né? Mas isso gera, sim, a adesão das pessoas, né? Principalmente daquela pessoa que está ali, né, trabalhando constantemente e acha que... Ou quando o próprio servidor público é favorável às reformas, né? Aí é pior, né? Porque daí você já vê que o cara não bate bem da pinguela mesmo. Né? Vamos para a próxima pergunta, que é do José Hilde. Professor, a laicidade brasileira, do Estado brasileiro, é satisfatória? Se eu falo em nível institucional, né, eu não vejo, por exemplo, eu não vejo um abuso por parte dos órgãos do Estado, né? Dos órgãos do Estado
em se violar essa parede que separa a religião e o Estado. Eu vejo isso presente, por exemplo, na atuação política das pessoas, né? Isso porque nós religiosos, talvez não sejamos lá as pessoas muito mais inteligentes para isso, né? Ou seja, nós queremos alguém que nos represente naquilo que nós somos. Isso é uma grande estupidez, né? Nenhum político vai usar um discurso religioso, né, porque ele acredita nisso, ou como regra geral, porque ele acredita nisso, mas porque ele acha que vai ter apoio, né? Agora, nós temos tido exemplos bastante problemáticos de utilização, né, de códigos religiosos a partir da eleição do presidente Bolsonaro, por exemplo, dentro do contexto do Ministério dos Direitos Humanos, Mulher né, que é a ministra Damares Alves, né? Ela tem pressionado, por exemplo, pela adoção de políticas públicas em que haja uma dificuldade muito grande de você distinguir o que é o discurso religioso e do que é o discurso normativo, né? Então, vamos lá, né? Uma política de incentivo à manutenção da família. Ninguém é a favor, ninguém é contrário a isso, mas qual é o fundamento disso? Porque a Bíblia diz isso, porque o pastor diz isso. Então, nós vamos ter um problema sério, né? Se a família deve ser alvo de proteção, ela deve ser alvo de proteção naquilo que as próprias normas estabelecem, por exemplo, igualdade entre homens e mulheres, né? Assegurar a autonomia da criança e do adolescente, né? Então, eu acredito que, mais uma vez, é um problema do nosso antagonismo, né? Eu acredito que existe uma necessidade concreta, constante, permanente, sabe? De nós lutarmos pela manutenção daquelas conquistas que nós tivemos. Sabe? Enquanto isso, se nós acharmos que vamos sentar comodamente, como diz o Aranguren, né? Vamos sentar comodamente num sofazão, tomando uma cerveja gelada e vamos, né? Não vamos ter problema nenhum, né? Que tudo cai do céu, não. Né? Acredito que é preciso nós reafirmarmos esses princípios de moralidade política que nós conhecemos, que nós defendemos, né? Para que não haja um retrocesso, para que não ocorra retrocessos constantes. A próxima pergunta é da Maria das Graças. Entre os países da América Latina, quais seriam os que apresentam maiores barreiras legais quanto à conquista de direitos perante os preconceitos latentes na sociedade? Você sabe que nós temos uma igualdade muito acentuada entre todos os países latino-americanos. Uma característica essencial dos países latino-americanos, né, é a nossa colonização, ou, como regra geral, portuguesa, né? Nós herdamos ali a moralidade portuguesa, nós herdamos as práticas políticas institucionais portuguesas, né? Por exemplo, o cara vai morar no palácio, é eleito governador, vai morar no palácio, vai morar na tua casa, cara, sabe? Mas não, nós achamos que o cara tem que morar no palácio, né? Cada um tem lá o seu palácio, né? O presidente, o vice-presidente, presidente da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal. Um dia eu fiquei indignadíssimo, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal mandou comprar uma privada de R$100 e poucos mil, né? A bosta bendita danada, né? Acho que a coisa mais sagrada que ele tinha eu queria fazer no banheiro, percebe? Então nós temos aí uma apropriação do público que nós achamos normal, né? O cara pega, vou visitar o interior do Rio Grande do Sul para dar uma volta de moto, pega um avião, vai e volta. A gente acha isso super normal, né? Uma vez o governador do estado do Rio de Janeiro mandou um helicóptero voltar para pegar a cachorra da família que tinha ficado em casa, tinha esquecido dela, né?
A gente acha isso normal, né? Isso são formas de desigualdade social, né? Isso são formas que lidem, para vocês terem uma ideia, né? A igualdade de tratamento entre as pessoas, que é a síntese de uma república, né? Então, por quê? Porque você estabelece privilégios. Uma república se assenta sobre a igualdade de direitos. Sociedades desiguais se estabelecem a partir de privilégios. Quando eu penso nas sociedades latino-americanas, eu penso em todas as sociedades latino-americanas têm o mesmo problema. Umas mais e outras menos, né? Vejam, olha em que ponto nós estamos falando, né? O maior escândalo político que houve no Uruguai foi quando o Mujica ele não quis morar no palácio presidencial e continuou morando na chácara dele, né? Isso foi interpretado como demagogia política, etc, etc, etc. Percebe? Né? Então, nós concordamos com o nível de desigualdade, nós concordamos com níveis diversos de investimento público, dependendo daquilo que é feito ou deixa de ser feito, né? Então, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, durante a crise do coronavírus, eu tenho não sei quantos milhões aqui para alugar um hospital. Bom, se tem o dinheiro sobrando para alugar o hospital, não teria nem que ter ido para a Assembleia, né? Ficasse nos cofres do governo do Estado, né, do Executivo, para poder executar as políticas públicas necessárias. Porque não é função da Assembleia Legislativa alugar o hospital. Não é função da Assembleia Legislativa correr atrás de serviços de saúde. Isso é função do Executivo. Então, se você pensa isso em toda a América Latina, eu estendo isso para todos os lugares do mundo, sabe? Então, assim, todos os estados, todas as sociedades, umas mais, outras menos. O problema da América Latina é que é muito em tudo, né? Nível de desigualdade, de violência, desigualdade de gênero, de influência do religioso no político, de corrupção entre sistêmica, tudo isso, né? Mas na América Latina somos todos iguais, muito iguais nesse sentido. Mas quando nós analisamos no mundo inteiro, mesmo os países chamados os países nórdicos, eles têm um nível altíssimo, por exemplo, de algumas circunstâncias. Por exemplo, na Suécia, um dos problemas crônicos que eles têm é de violência familiar contra a mulher, né? Por quê? A Suécia é um dos países que tem o maior nível de representação político das mulheres. Dá ali 50% a 50% para cada um, para homem e para mulher. Mas a mulher, quando sai da representação política e volta para casa, ela apanha. Por quê? Porque existe uma cultura, uma política bastante grave de violência doméstica contra as mulheres, mesmo na sociedade tão desenvolvida como é a Suécia. Então, não se preocupe só com a América Latina, não, sabe? Parece que o problema é nosso, da espécie humana, né? Gosto muito de brincar que nós somos muito parecidos com ebola, né? A única diferença é que não inventaram uma vacina ainda pra gente, né? Diz que essa vacina se chama meteoro, né? Mas todo mundo chama meteoro, quando chega perto fica todo mundo com medo, né? Mas é mais ou menos isso que a gente tem, né? A próxima pergunta é do Lucimar. Professor, ainda é possível encontrarmos no texto constitucional de 1988 dispositivos que permitam a segregação e a diferenciação de grupos sociais? Não. A essência do modelo constitucional que nós inauguramos, na verdade, é a essência do constitucionalismo, tá? Porque se nós entendemos o constitucionalismo, como diz Michel Rosenfeld, como sinônimo de democracia, é o princípio da não discriminação. Bom, o que nós precisamos estabelecer é que a proibição de discriminação, ela abrange somente aquilo que nós chamamos de discriminações negativas, né? Quando você utiliza de critérios subjetivos para estabelecer tratamentos diferentes de acordo com a lei, né? Uma mulher vai ganhar menos do que o homem porque é mulher. Aí é uma discriminação subjetiva. O negro vai ganhar menos do que o branco porque ele é negro. Perceberam? O critério que tem para o tratamento diferente não é que exista algo constitutivo
natureza feminina ou na natureza ou na pessoa negra que o torne inferior ao branco e ao homem, né? Mas porque existe uma discriminação no sentido negativo. O que o sistema permite é aquilo que nós chamamos de uma diferenciação. Né? O que é a diferenciação? Né? É que você trate igualmente os iguais e diferente aqueles que são desiguais, na medida que eles são desiguais. Né? Ou seja, você pode estabelecer políticas públicas que ensejam tratamentos diversos, mais vantajosos para determinadas minorias, para determinados grupos, se ficar caracterizado pelo menos dois critérios, que se somam ou se separam: vulnerabilidade social, vulnerabilidade jurídica, vulnerabilidade e minoria. A vulnerabilidade, nós identificamos o conceito de vulnerabilidade como uma perda, como uma fraqueza social que o indivíduo precisa superar para poder conquistar a sua autonomia, né? Então, vamos pensar, por exemplo, nas mulheres dentro do contexto dos vínculos familiares, né? Nós temos um nível altíssimo de violência contra a mulher, né? Aqui no contexto do coronavírus, por exemplo, saltou, né? A linha fez uma ascendência, né, da violência contra as mulheres. Não da violência da mulher contra o homem, mas da violência do homem contra a mulher. Já era alto, então ela saltou, né? Por quê? Porque no contexto das relações familiares, a mulher é vulnerável. Ela depende economicamente do marido, é mais frágil economicamente, fisicamente. A mulher suporta, às vezes, a violência nas suas mais variadas formas. Quando a gente pensa em violência, a gente pensa a violência física, né? Mas entendemos por violência moral, a violência psicológica, a violência econômica, a violência física também, né? Por quê? Porque a mulher é mais frágil, a mulher pensa, por exemplo, nos filhos, né? O homem, ele não pensa, né? Ele, vou ali em Fortaleza, vende a casa, o cachorro, o carro, a família fica na rua e ele vai para Fortaleza porque ele acha que tem que ir para Fortaleza. A mulher dificilmente faz isso, né? Ou no caso das minorias. No caso, claro, das minorias e da proteção necessária que elas têm que ter são dos indígenas. Por quê? Porque os indígenas, principalmente aqueles que moram em nas áreas tradicionalmente ocupadas, eles têm uma relação simbiótica com a terra que nós humanos não temos, né? Minha esposa ontem estava assistindo um documentário sobre a estrada de Piabiru, né? Uma estrada que os indígenas no Brasil fizeram, que liga o Atlântico, né? Ali em Santa Catarina, e vai até os Andes, né? E ele foi forjado segundo alguns pesquisadores, pela tribo indígena dos Guaranis. E por quê? Porque os Guaranis eles estão sempre à procura da terra prometida, então eles vão sempre construindo terras mais novas. Então a relação deles com a terra, a relação deles com o meio ambiente, é uma coisa que nós não conhecemos. Então eles têm uma situação de vulnerabilidade econômica, mas também tem uma situação de minoridade política e minoridade de identidade cultural. E eles têm que ter uma proteção diferente. Então, se você me pergunta se é possível encontrar, depende do que você fala sobre discriminação, né? Se há discriminação no sentido negativo, não. Essa é completamente proibida no ordenamento jurídico brasileiro e pelo Sistema Internacional de Direitos Humanos. Mas se é um tratamento diferente, de adoção de uma diferença, né? De um diferendo, em razão de vulnerabilidade ou de minoridade política, elas são possíveis e são legítimas. A próxima pergunta é da Cristina. Ela pergunta: qual é a relação entre a afirmação internacional dos direitos humanos
e a institucionalização dos direitos e garantias fundamentais no Brasil pela Constituição de 1988. E quais fatores históricos nacionais levaram à estruturação destes moldes? Uhum. Então, é muito interessante, né? A característica do constitucionalismo no qual foi forjada a Constituição de 88 é o chamado constitucionalismo de terceira geração, né? É o constitucionalismo que surge pós Segunda Guerra Mundial. Nesse modelo de constitucionalismo, né, a legitimidade política, a legitimidade jurídica, ela não se assenta mais somente sobre as normas nacionais, né? E o critério para a aquisição de direitos não é mais somente a nacionalidade. Deixa eu explicar isso melhor, né? Os dois constitucionalismos que antecedem a Segunda Guerra Mundial, de primeira geração, que surge com as revoluções americana e francesa, e o constitucionalismo de segunda geração, que surge nos estados sociais, no período de entre guerras, eles têm como núcleo essencial da titularidade dos direitos fundamentais a nacionalidade. Se você não é nacional, você não tem direitos. Percebe? Então, quando você perde, por exemplo, por um ato do Estado, o direito de nacionalidade, o que ocorre de forma assim, muito violenta durante o período de entre guerras, você gera não somente pessoas apátridas, sem nacionalidade, mas pessoas destituídas de direitos. Quando vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, né, segundo o qual todas as pessoas nascem com direitos, né, ele estabelece o princípio da universalidade. O que isso quer significar para a gente? Né? Que a partir do surgimento do direito internacional dos direitos humanos, né, a titularidade dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, não está mais concernente à nacionalidade. A nacionalidade passa a ser um direito humano. O que estabelece a titularidade do direito é você ser uma pessoa humana, que é aquilo que nós chamamos de princípio da personalidade jurídica. A Declaração Universal, o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, ele estabelece a universalidade da titularidade da personalidade jurídica a toda pessoa. Então, os Estados não têm mais legitimidade para destituir esse direito, essa personalidade de você. Quando surgem as constituições pós-45, a Constituição italiana, a Constituição americana, a Constituição portuguesa, a espanhola, e a Constituição de 1988, ele está imbricado, né, historicamente, nesse contexto de internacionalização dos direitos, né, e de internacionalização dos direitos humanos. Antes era papel dos Estados. A partir de 1945 passa a ser uma corresponsabilidade dos Estados e da sociedade internacional. Então, a legitimidade das constituições passa a ser interna, a partir da ideia de uma democracia popular, né, todo o poder emana do povo, né, mas também da sua vinculação aos tratados internacionais de direitos humanos. Então, qual que é a legitimidade do sistema constitucional? A sua vinculação interna e a sua vinculação externa aos direitos humanos. Então, o nosso sistema é importante nesse sentido. Por quê? Porque no nosso modelo, né, os critérios para estabelecimento e para aferição, a verificação de legitimidade, não é somente aquele dado pelo direito interno, mas também, nesse caso, e principalmente, pela sua vinculação ao direito externo, ou seja, não o direito externo, né, mas pelo direito internacional, nesse caso, o direito internacional dos direitos humanos. Por isso que a Constituição de 88, no seu artigo 5º, parágrafo 2º, estabelece que são direitos fundamentais assegurados não somente aqueles expressamente previstos no texto constitucional, mas aqueles decorrentes do sistema e dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado. A próxima pergunta é da Glenda. Só um instantinho. Pode não. Professor, hoje algum país latino-americano está melhor entre as desigualdades?
falamos dos pontos negativos. Queria saber se tem algum que já se lançou à mudança. Sabe que um dos nossos grandes problemas é que nós falamos latino-americano, nós queremos tratar tudo a partir de um critério geral, né? Quase que abstrato, né? Os países latino-americanos. Nós esquecemos, por exemplo, que os países latino-americanos são países singulares, cada qual com a sua história, cada qual com com as suas conquistas. Eu, por exemplo, eu acho que você pega, por exemplo, dois modelos muito diferentes, né? Vou falar aqui do nosso contexto do Sul, né? América do Sul, mais ainda no contexto ali do Mercosul, né? Formado hoje pelo Brasil, pelo Paraguai, pela Argentina, pelo Uruguai e pela Venezuela. Embora a Venezuela seja um membro que tenha seus direitos suspensos por não ter atendido às exigências do próprio bloco de integração, né? Se você pega os 4 estados, né, o Mercosul surge a partir da necessidade da pacificação no eixo sul, né, entre a Argentina e o Brasil. O Brasil e a Argentina já foram várias vezes, quase foram a luta armada por disputas hegemônicas no eixo sul-sul, né? Quem era o maior, quem tinha mais poder, né, se a Argentina ou o Brasil, né? Nós tivemos, inclusive, uma corrida armamentista nuclear entre o Brasil e a Argentina, né? E o Uruguai e o Paraguai sempre foram meio que tratados como patinhos feios, né? Assim, o Paraguai, né? No Brasil, a gente usa a expressão Paraguai quase como sinônimo de gracejo, né? E o Uruguai, mais ou menos assim como um país que eu gostaria de visitar o Paraguai, tem o Mujica, né? Tem as vinhas, tem um montão de coisa que a gente quer conhecer. Hoje em dia, os 2 países que têm mais estabilidade, por exemplo, né, política e econômica, são o Paraguai e o Uruguai. O problema é que o Paraguai e o Uruguai não têm capacidade de puxar o eixo econômico do Mercosul, né? Mas o Brasil ele tem perdido legitimidade nos últimos 4 anos de forma ostensiva, né, a partir dos seus próprios comportamentos contra o meio ambiente, contra os direitos humanos, contra o regime democrático, o comportamento, né? E nós temos a Argentina como um país que vive em constante crise econômica, né? Então, se você pensa, por exemplo, mesmo no Mercosul, né, o que você consegue fazer de narrativa, né? Você consegue fazer uma narrativa de que são estados completamente diferentes, que, segundo as suas histórias, eles têm conseguido viver aos trancos e barrancos, apesar de eles terem algumas coisas em comum, né? Tiveram ditaduras militares, violações dos direitos humanos, constituições pós-ditadura, né? Regimes democráticos mais ou menos ali que vão aos trancos e barrancos, né? E assim sucessivamente, né? O que nós temos, para ser bem claro, é que existem alguns estados na América Latina que tem ocorrido uma deterioração grande dos seus institutos, das suas instituições. O México, em razão do narcotráfico, né, daquelas pandilhas existentes, né, que são verdadeiros movimentos paramilitares, né, e aquilo tem tomado ali não só a América do Norte, né, mas ali os países próximos ao México, Guatemala, El Salvador, né, tem estados com domínio territorial permanente dos Zetas, que são os grupos de narcotráfico, né. Em alguns outros países ali na América Latina, nós também, na América Central, por exemplo, né, nós temos problemas seríssimos de estabilidade econômica e política, né. Então, assim, quando nós pensamos nesses critérios, né, então, assim, a gente tem que ver que cada estado está tentando vencer as suas próprias dificuldades a partir daquilo que lhe é dado, né, daquilo que ele tem, né. Então, por exemplo, assim, utilizar o conceito,
Isso que é o problema que eu quero dizer para você. Utilizar um conceito abstrato de América Latina, né, ele pode talvez às vezes trazer muito mais problemas para a gente do que acertos quando a gente tenta compreender os problemas concretos de cada estado. Né? A Venezuela é um horror em termos de violação dos direitos humanos, dos direitos democráticos, é um horror. Não tem discussão sobre aquilo. O Haiti é um horror. Né? Alguns outros países que a gente tem assim, uma ideia, assim, mais ou menos, assim, deve ser bom, não é? É só ver a discriminação que existe na República Dominicana contra os haitianos. Os caras compartilham a mesma ilha, mas existe uma discriminação que não permite, por exemplo, que grupos de haitianos que estão há mais de 40 anos, na República Dominicana adquiram direitos, a cidadania, pessoas que nasceram lá, etc. Percebeu? Então, assim, nós temos histórias muito boas, nós temos histórias muito ruins, mas como que eu encerro a tua pergunta, né? Todos os estados estão tentando construir as suas próprias histórias a partir daquilo que lhe é dado, né? E o que nós temos hoje, para ser bem claro, né, em termos mundial, é uma série de conflitos, de sistemas iliberais, né? As pessoas discutindo o que é melhor, China, Rússia ou os Estados Unidos. Gente, olha, não importa se você vai levar injeção no braço direito, no braço esquerdo, na poupança do lado direito, na poupança do lado esquerdo. Se é bezetacil, vai doer. Discutir se é melhor Estados Unidos, China, Rússia, não importa, vai doer de algum jeito. Né? Então, acho que vou encerrar a pergunta que você fez com isso. Não importa, está todo mundo tentando viver e quem que você escolher vai doer de alguma forma. Bom, vamos para a última pergunta da noite, que é do Matheus. O Matheus fez a seguinte pergunta: é relevante o fortalecimento da independência e autonomia dos Conselhos de Direitos Humanos à luz dos princípios de Paris? Aliado a isso, qual seria a importância da efetivação de um sistema nacional de direitos humanos? Matheus, a ideia central de autonomia para os Conselhos de Direitos Humanos, que existe em muitos estados, né? Por exemplo, se nós ficarmos mais uma vez no nosso contexto América Latina, né? No América do Sul, ele existe, por exemplo, no Brasil, ele existe na Argentina, ele existe no Uruguai, ele existe em vários estados, né? No Chile, é um dos órgãos principais e responsáveis pela fiscalização, por exemplo, da violência policial que ocorreu ano passado, naquelas manifestações multitudinárias que ocorreram no Chile. Então, qual que é a ideia? De que esses órgãos tenham autonomia na forma de mandato, né? Ou seja, que os conselheiros não possam ser destituídos, né, por decisão de quem exerce o poder, né? Então eles têm um mandato, salvo se eles cometerem alguma ilegalidade no curso desse mandato, eles serem destituídos. Por isso, se não eles exercerem o mandato não pode ser coincidente com aquele que exerce o governo, né? Então, que eles tenham autonomia orçamentária, né? Aquilo que a gente sempre fala para os nossos filhos, né? Ok, você quer ser independente, tudo bem, mas vai ganhar dinheiro, né? Ser independente às custas dos outros não tem condições. A mesma coisa, um órgão, para ter autonomia, ele precisa ser o quê? Ele precisa ter dotação orçamentária própria, né? Ele precisa ter um sistema de inviolabilidades das prerrogativas, né? Para que ele possa exercer de forma efetiva a fiscalização. Só um caso, né? O Conselho de Direitos Humanos em Pernambuco, mais a Comissão de Direitos Humanos da OAB foi fazer uma fiscalização naquele presídio de Pedrinhas, em Pernambuco, né? Quando eles foram entrar na cela do seguro, que é aquela que tinha 40 presos
nus, em cima de fezes, de urina, de resto de comida numa sala sem energia, sem ventilação nem nada, né? O diretor do presídio, que era acho que um coronel da Polícia Militar de Pernambuco, ele mandou prender os conselheiros do sistema penitenciário. Se eles não tivessem ligado para o juiz, etc. e tal, eles vão ficar presos lá. Então você precisa ter um sistema jurídico, institucional, que assegure, reconheça, respeite essas autonomias no sentido de fiscalização. É por isso que eles devem ser autônomos. Tem que ter mandato, tem que ter orçamento, tem que ter as suas prerrogativas respeitadas e tem que ter uma coisa que é muito importante, né? Que é a independência efetiva com relação ao Estado, mas também aos órgãos da sociedade. Porque se ele se torna de forma desarrazoada, né, ou no instrumento de proteção ao Estado, ou de violação a esses direitos, ou de propaganda de grupos sociais distintos, ele perde. Desculpem. Ele é destituído da sua legitimidade. Então, nesse sentido, é importante, sim, que tenha assegurada essa autonomia. Por quê? Porque sistemas de controle de direitos humanos efetivos que executem de forma conveniente aquilo que a gente chama de accountability, né? Atribuição de responsabilidade, eles são critérios fundamentais para que o Estado se veja compelido a respeitar os direitos humanos. Quando você põe uma pessoa como a ministra Damares, né, que já em 3 ocasiões ela tentou ocultar os números da violência, em vez de torná-los públicos, ela está trabalhando contra o próprio sistema de direitos humanos. Porque você só pode adotar políticas públicas se você tiver informação, se essa informação for verdadeira. Lembrando aquilo que nós conversamos, né? Não se constrói uma política pública sobre a mentira, sobre a política pública sobre uma afirmação destituída de fatibilidade, né? Então, por isso, os sistemas devem ser necessariamente autônomos, independentes, né? E ser assegurados a eles aquilo que o próprio sistema interamericano de direitos humanos estabelece, que é a ideia fundamental de proteção do próprio Estado aos defensores dos direitos humanos. Sejam eles de órgãos do Estado, sejam eles de associações, etc. Bom, até registrar aqui que a Glenda colocou, que se a gente ganhasse salário alto que veio com o professor, pra gente chamar todo mundo para um churrasco. Eu adoraria. Eu amaria isso. Mas fazer o quê, né? Professor, queria agradecer em nome da biblioteca, do departamento, pela sua disponibilidade na apresentação. Agradecer a todos que estiveram aqui presentes também durante a apresentação, de poderem participar, né, de deixar suas perguntas aqui no chat. E eu espero, né, a todos na próxima sexta-feira, né? Desejo a todos uma boa noite, um bom final de semana e um bom feriado também, né? Se você quiser deixar umas palavras aqui também. Uhum. A gente está numa situação ruim, né? Porque o feriado é ficar em casa, a gente já está cansado de ficar em casa, né? Antes o feriado para a gente significava oba, vou para o clube, vou para a chácara, vou para o churrasco, né? Vou dormir até o meio-dia. Hoje em dia você tá... Olha, eu queria agradecer, né, a Cristiane e Marina por ter mediado a conversa com a gente, agradecer a biblioteca pela organização do evento, o Departamento de Filosofia na pessoa do professor Leno Danner, né, pelo convite, né. Eu espero sinceramente, pessoal, que vocês tenham pelo menos lançado luzes, né? Ou se essas dúvidas sejam dúvidas sobre práticas que nós deveríamos abolir da nossa
na nossa vida, né? Na nossa vida social, né? Eu espero, sinceramente, assim, que nós possamos pensar. E a primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem, né? É nesse sentido, né? Que acatar o antagonismo como característica fundamental da sociedade não quer significar que nós vamos nos tornar uma sociedade de inimigos, né? Nós vamos nos tornar uma sociedade de pessoas que se debatem, degladiam, como já tem acontecido, né? Nós até possamos atender aquele reclamo do Habermas, né, de buscarmos um consenso, né, nós buscarmos aquilo que a Boaventura de Sousa Santos chama de um conhecimento prudente para uma vida decente, né, e que a gente possa ter uma vida melhor, uma vida mais adequada, né, com menos guerra, com menos discussão, com mais churrasco, com mais cerveja, né, esse momento tão grave que nós estamos vivendo. Tá bom? Um abraço para vocês e vou pedir licença que agora eu vou abrir uma cerveja porque ninguém é de ferro. Um abraço para vocês. Muito obrigada, professor, pela palestra, pela apresentação, tá? Muito obrigada a todos. Desejo a vocês uma boa noite, tá? Fiquem bem, se cuidem, né? E a gente aguarda vocês na próxima sexta-feira, ok? Tchau, boa noite.